H mais ou 3G. H mais ou 3G. Seja bem-vindo ao programa Falando de Finanças, um programa desenvolvido para ajudar a sua família na administração financeira familiar. Nós queremos iniciar este programa lendo um verso da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Com base neste verso, quero convidar você, onde você estiver, se você puder dobrar os vossos joelhos ou feche os seus olhos, para que nós possamos dirigir a Deus neste momento uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade. Senhor, conduz este programa, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que a história de sucesso possa trazer impacto na nossa vida, possa nos ajudar no crescimento diário, espiritual, e que possamos aqui também, através da dica financeira, alcançarmos, Senhor, aqueles que estão precisando dessa mensagem. Dai-nos a Tua paz, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Legal, agora nós vamos ouvir um louvor e já nós voltamos com a história de sucesso maravilhosa do programa Falando de Finanças. Que lindo louvor! Você percebeu na letra dele? Não importa se você está num vale escuro, na dificuldade, com provação, mas Jesus nunca vai nos desamparar. Nós precisamos confiar nesse poder, nesse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe você, a sua família. E vamos agora para a história de sucesso. Eu já estou aqui empolgado para ouvir essa história que eu creio que vai impactar a sua vida. Hoje a nossa convidada especial é a nossa querida irmã Yasmin Almeida. Seja bem-vinda, irmã Yasmin. Obrigada.
Maravilha. E mãe Yasmin, vamos conhecer um pouquinho da irmã. A irmã mora em qual cidade? É casada? Tem filhos? Qual é a idade da irmã? Se a irmã quiser falar. Então, eu moro atualmente em São José dos Campos, né? Eu sou casada com o Felipe Reis, ele é missionário da nossa igreja. Então, a gente está sempre em mudança, né? Mas atualmente em São Uhum. José. Eu tenho 29 anos e não tenho filhos. Ah, ok, legal. Irmã, com quantos anos você iniciou a sua atividade? Ou vamos voltar um pouquinho. Você tem alguma formação profissional? Como que é um pouquinho essa parte profissional da Yasmin? Tá? Em relação à formação profissional, eu fiz bacharelado em música com habilitação em regência, né? Então, Uhum. resumindo aí, eu fiz faculdade de regência. Então, essa é a minha formação, né? Legal. Então, podemos chamar a irmã de maestrina. Pode. Que na verdade Ah, aí tem uma diferença, né? Regente, uhum. maestro. Regente normalmente é aquela pessoa que estudou, né? Tem a parte acadêmica, assim. E maestro é aquela Uhum. pessoa que está atuando à frente de algum grupo, de algum coral, de alguma orquestra. Então, no caso, posso ser considerada maestrina, sim. Ó, e por isso que eu falei para você que a história é interessante, a história é impactante, tá? Porque hoje nós estamos falando com uma pessoa que se dedica à música, tá? E agora vamos conhecer um pouquinho da história da Yasmin. Você, quantos irmãos você tem? Como que era a sua família? Eu tenho um irmão, né? A gente eu cresci, né, a minha família, pai, mãe, o meu irmão, e a gente sempre foi, assim, bastante unido, em relação à música, sempre cantou muito em casa, né, o meu pai também tocava violão, tal, meu irmão também estudou violão, e eu cresci no Rio Grande do Norte, que é a minha cidade natal, né, eu nasci em Uhum. Natal, no Rio Grande do Norte, eu cresci lá, eu vim mudar para o estado de São Paulo após os 15 anos, então, isso é um resumo aí, né, de como... Entendi. Você comentou que o seu pai tocava violão. Isso influenciou a sua decisão em seguir a linha de música, a buscar mais conhecimento, a se formar? Então, na verdade, assim, como meu pai tocava, aí quando a gente veio para a igreja, ele tocava, né, os hinos da igreja. Minha mãe também tocava um pouquinho de violão, né? Então, como tinha o violão lá, ela às vezes acompanhava os hinos também. Mas na verdade, o meu gosto pela música começou quando meu irmão começou a estudar violão. Que aí ele era pequenininho, ele tinha 10 anos, né? E aí eu vi as aulas, eu falei, ah, legal. Aí depois que ele tinha uns 2 anos de violão, aí eu falei, ah, eu queria estudar também. Aí eu fui estudar piano. Só que até aí eu não encarava a música como uma profissão, né? Eu achava que era só um hobby. Eu fui posteriormente enxergar isso como uma profissão, né? Isso aí já no ensino médio. Então, mas a princípio, assim, eu vi assim, o meu pai tocando, a minha mãe tocando, eu falava, ai, que legal. Só que aí quando eu vi meu irmão tocando, eu falei, ah, uma criança está aprendendo, né? Vamos aprender também, eu também sou criança, então vamos estudar. É interessante o que a irmã está colocando para a gente, porque existem algumas qualificações ou existe algumas atribuições que às vezes a gente não pensa muito amplo, né? Por exemplo, a questão da música. A irmã começou a ser influenciada, no caso, pela decisão do irmão, mas nunca pensou, de repente, em aquilo se tornar algo profissional. É interessante a gente colocar isso, porque existem inúmeros jovens que às vezes fica meio na indecisão. Poxa, eu estou em fase de vestibular, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho amplitude, eu não tenho ainda um emprego, aquela coisa toda. Mas de repente, às vezes o dom que Deus dá, no caso da música, um violão, um piano, uma voz mesmo, né, a parte do canto, isso pode ajudar o adolescente ou o jovem a ter um rendimento para depois poder enganjar numa faculdade e por aí vai. A mãe concorda? Sim, com certeza. Foi o que aconteceu comigo, né? A gente estuda, conhece a área e depois você acaba se apaixonando, né? Eu já vou puxar um pouquinho desse gancho de como é que foi essa transição, tá? De eu Vamos lá, ver a vamos lá. música como profissão. Então, assim, em relação à voz, né? O irmão falou aí da questão do canto. Quando
pequenininha, assim, a gente conheceu a igreja, né, tal, eu comecei a cantar nos corais da igreja, isso ainda em outra religião, né, antes de vir para a Reforma. Mas aí eu cantava Uhum. nos corais, eu cantava um solo, né? Aí depois que meu irmão estava tocando, ele me acompanhava, eu cantava também. Depois foi estudar o piano. Mas o que que acontece? Quando eu cheguei no ensino médio, eu fui para uma escola que tinha aulas de música. E ali eu conheci um professor, né? O nome dele até é Joelson Moura, né? E esse meu professor, ele tinha uma paixão tão grande pela música que eu falei, uau, né? A pessoa decidiu estudar, ele trabalhava nessa área. E aí eu comecei a ver, não, isso é realmente uma profissão, isso pode, né, ser uma bênção para as outras pessoas e ser o ganha-pão também. Então, eu vou estudar música. E até o momento, eu estava no ensino médio, eu não sabia o que cursar na faculdade. Eu estava em dúvida, porque eu já tinha pensado em vários cursos, assim como todos os jovens muitas vezes pensam, né? Várias áreas Uhum. diferentes, cada pessoa fala uma coisa. Mas aí, depois disso, no ensino médio, eu comecei a, a me decidir para essa área realmente da música. Legal. Irmã, vamos pegar um pouquinho a parte da infância, já que a irmã comentou esse detalhe, né? Quando você era criança, o que que você pensou ser? Muita coisa. Eu já pensei em ser professora, é, acho que veterinária eu pensei também, Aham. psicóloga aí já um pouquinho maior eu pensei em ser também. Depois, olha, foi tanta coisa que passou pela minha cabeça, mas agora eu me lembro dessas três profissões. É legal a gente compartilhar isso, porque às vezes a gente pensa em tanta coisa e você depois, quando cresce ou quando se torna jovem, você vai para um rumo totalmente, às vezes, diferente daquilo que você sonha. Mas isso não precisa ser algo frustrante para nós. Né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas no decorrer da vida você vai se pegando gosto por alguma outra área e aquele sonho de criança que você teve, às vezes ele fica um pouco de lado. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Com quantos anos você começou a trabalhar, irmão, a fazer alguma atividade? Olha, trabalhar, vou dizer assim, não uma questão fixa, tá? Não um emprego fixo, mas assim, quando quando eu era mais nova, às vezes para pagar uma atividade extra, né? Que eu fazia parte de um grupo ali, né? De um clube que eu frequentava. Então, às vezes, para pagar o acampamento e tal, a gente ia lá, ajudava, vendia uma revista, né? Que é a nossa comportagem, vamos dizer assim. Isso Aham. já é. Eu tinha uns 12, 13 anos, né? Quando a gente já fazia essa atividade. Então, vendia melzinho, vendia revista. Às vezes, muito jovem faz isso, né? É um serviço muito Uhum. legal. Aí, após isso, quando eu tinha mais ou menos uns 18, que foi quando eu comecei a faculdade, daí eu já comecei a dar aulas de piano, né? 18, aí quando eu tinha uns 20 anos, aí eu comecei a dar aula em escolas, né? Aí foi aquele emprego registrado, tudo direitinho. Entendi. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse desenvolvimento seu, você pensou em algum momento abrir o seu negócio próprio, por exemplo, ter a sua escola de música? Eu já pensei em abrir meu negócio próprio, mas assim, não na área da música. Ah, é? Impressionantemente não. Já E aí, pensei. conta pra gente um pouquinho isso. Qual seria a área de atuação que de repente a irmã tem um sonho em alcançar? Nossa, então, é o que eu tô te falando, as coisas vão mudando, né? A gente tem um Uhum. plano, depois muda. Não é meu foco atualmente, mas teve uma época que eu comecei a trabalhar com venda de salgados. Olha só, Ah, ok. outra coisa, né? E aí começou a dar certo, deu muito certo, tá? Uma época, mas aí isso foi um pouco antes da pandemia, né? Daí com a Uhum. pandemia bagunçou um pouco, né? Essa história aí. Mas tem outras áreas, assim, eu já pesquisei bastante, né? Fazer um empreendimento nessa área, em outra área. Teve algumas coisas que eu achei legal, mas a área que tinha dado certo realmente para começar alguma coisa tinha sido com salgados. Mas aí depois acabei trocando de ideia, porque realmente a música não tem É o como seu abandonar, forte. entendeu? Aí eu ia despender muito tempo nessa outra área, às vezes não ia me dedicar, né, à Entendi. E tem música. um detalhe, né? A irmã comentou no começo do programa que você é esposa de um missionário. E dentro da Sim. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, nós temos a cada 3 anos uma mudança de campo, né? Então,
o esposo, né, o irmão Felipe, da irmã Yasmin, ele, a cada 3 anos, ele atua numa área diferente, às vezes troca até de estado. E com isso, eu acredito que seja um pouco difícil a questão do salgado, ou falando um pouquinho sobre esse detalhe, né? De fixar, por exemplo, uma loja, alguma coisa assim, tendo em vista essa questão que a irmã tem junto com o esposo, correto? Sim, sim, com certeza. Ia ser difícil. Aí cai o que eu trabalho atualmente, né? Que é que eu já trabalho de forma remota. Então, eu estou aí trabalhando como freelancer de música. Então, eu vendo materiais musicais pela internet. E aí, quando a gente vende, você pode estar em qualquer lugar, né? É tudo pela internet. Então, essa coisa do. É um home office, né? Em qualquer Uhum. canto você pode entregar esse material. Legal. E vamos pegar um pouquinho esse meio da música, já que a irmã, você tem uma formação profissional, uma coisa assim. Essa questão de freelance, conta para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, como que funciona um pouco esse detalhe, irmã? Tá. Na verdade, isso aí começou, essa questão de freelancer, porque antes eu ficava só com aulas, né? Trabalhava muito Uhum. com aulas. E aí, depois da pandemia, eu falei, uau, que forma que a gente pode trabalhar em casa, né? Como é que a gente Uhum. pode conciliar isso? Porque quando começou a pandemia, alguns alunos estavam com medo de pegar o vírus, e aí você oferecia aula online, às vezes eles estavam assim, ah, não, mas não vou ter tanto rendimento, então, dá aquela esfriada. E aí que eu fui começar a pesquisar essa outra coisa, né? Então, eu encontrei sites que oferecem esses serviços de Google. E aí, como é que funciona, né? Nesse tipo de trabalho que eu faço? Você disponibiliza um serviço online. Então, no caso, eu trabalho com gravação de playback, né? Ao piano. Também Uhum. trabalho com cifras musicais. E aí as pessoas te procuram e falam, não, eu vou comprar esse seu serviço, manda uma música, e daí a gente faz a gravação, faz a cifragem e manda para eles, né? De forma online. E você tem aqueles prazos de entrega, você combina com ele direitinho, mas é uma coisa que dá super certo. E tem para várias áreas, não só para música, né? Mas Uhum. para música é esse tipo de trabalho que eu faço. Tem gente que, eu faço edição de partitura, tem gente que faz gravação de áudio, né? Então, varia bastante. Vai do serviço que a pessoa está disponibilizando. Interessante que a irmã comentou, porque a gente vê aí que a pandemia ela veio como divisor de águas, né? Nós estávamos habituados com um tipo de sistema, né? Aquele sistema presencial, principalmente na sua área que é música, né? Você tinha talvez dentro da sua sala, você recebia o aluno, era algo assim mais de contato mesmo, mais presencial. E aí vem a pandemia, a qual nós tivemos um período grande de isolamento, um período de que cada um não podia sair da sua casa para manter a solicitação do Estado, né, dentro das normas de saúde, de segurança para todos nós. E aí agora a irmã vem que traz essa questão de alterar aquele padrão que nós tínhamos para algo novo, até inovador, que vem trazendo aí uma mudança dentro da filosofia, dentro do desenvolvimento e do dia a dia mesmo de cada área que nós vemos. Nós estamos fazendo entrevistas aqui com várias pessoas, já tivemos pessoas de estética, pessoas na área judicial, pessoas na área de contabilidade, advocacia, enfim. E agora nós estamos falando com alguém de música, uma pessoa que é formada e que também sentiu esse impacto dentro desse atual cenário que nós estamos vivendo. Concorda, irmã? Sim, bastante, bastante. Na música é o que o irmão estava falando, sempre foi muito presencial, né? Até porque fazer música presencialmente dá o melhor resultado, né? Mas Uhum. infelizmente a gente teve que se reinventar nesse período. Legal. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, tá? A irmã Yasmin, ela lançou. Isso eu posso contar, né, irmã? Eu não sei, pode? Pode. Ah, ela lançou, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma tem uma orquestra filarmônica internacional, correto, irmã? É nacional.
Isso, Nacional. é, E ela nacional. lançou recentemente, eu acho que foi um dos maiores desafios, talvez, na vida da irmã Yasmin, fazer uma gravação de música online com vários músicos. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente, irmã. Então, vamos lá. A Orquestra Filarmônica Reformista, né, ela está em atuação aí desde o começo do ano, e é um projeto, na verdade, é um sonho já antigo, né, da igreja, mas que eu agradeço a Deus por ter sido convidada, né, para participar desse projeto. Então, após o curso de música que houve no ano passado, os irmãos, né, eles conversaram um pouco mais, né, amadureceram um pouco a ideia, e aí eu recebi uma ligação, né, do irmão Marcos Pedrazas e do irmão Evanilson, né, os dois juntos ligaram e convidaram, fizeram esse convite, né, para eu assumir a orquestra. Eu fiquei muito feliz, claro, né, vamos assumir. E aí, logo depois, deu aquele problema, né, a gente não pode se reunir, não pode mais, deu aquele surto, né, veio a doença, e aí o que, que a gente vai fazer? E eu estou aqui residindo em São José dos Campos, né, como eu falei, e aqui nós temos a orquestra comunitária da cidade. E Hum. eles continuaram, mesmo em meio, né, a todo esse problema, eles continuaram. Eu falei, uau, como que será, né? Então, eu me inscrevi para participar da orquestra e entrei aqui, né? E assim, não estou como musicista da orquestra, né? Primeiro eu Uhum. estava como uma monitora de naipe, e agora eu estou participando das atividades do Instituto, né? Então, dou aula na academia de música, né? Aqui da orquestra. E, assim, eu vi mais ou menos como que era a dinâmica de trabalho, né? A gente tinha reuniões online, né? Por plataforma Uhum. digital, que, assim, está ajudando bastante nessa época, né? E depois eles faziam essa gravação de clipes. E também fui pesquisar, né, outros maestros, né, que estavam fazendo aqui. O maestro é o Bartolomeu Vaz, né? Também pesquisei um pouco aí do trabalho de outros profissionais. E aí a gente foi reunindo todas as informações, aí eu trouxe essa ideia para a orquestra, né? Eu falei, olha, tem gente fazendo assim e tal. Ah, então vamos tocar a orquestra de qualquer forma. Então, né, de qualquer forma que eu digo, não de qualquer jeito, né? Mas assim, Na vamos dar um jeito circunstância que vocês estavam, né? isso. Ah, então a gente começou. Então, mensalmente nós temos um encontro geral da orquestra. Então, a gente usa uma plataforma digital, todos entram, a gente conversa um pouquinho, passa os detalhes. E depois, no mesmo, ainda dentro do mesmo mês, cada chefe de naipe, nós temos chefes que cuidam de cada grupo de instrumentistas, né? Então, eles se Uhum. reúnem. Então, eles se reúnem com os violinos, né? Com os cellos, com as flautas, com os metais, né? Os trombones, enfim, todos os instrumentos. E aí eles vão dando dicas técnicas para cada instrumentista, como executar melhor cada música. E aí, quando nós chegamos no final de 2 meses, né? Nós vamos aí lançar um vídeo. Nós estamos lançando vídeo. A nossa primeira produção saiu agora. Então, como é que Uhum. funciona? Depois que cada um recebeu sua instrução, eles ensaiam em casa, cada um grava o seu vídeo, grava o seu áudio, separados, né, um do outro. E aí nós temos uma equipe de produção também. Então, é um trabalho de muita gente, né? Muita gente junto Nossa. cooperando. Então, a produção, um recebe o vídeo, o outro recebe o áudio, edita tudo direitinho, coloca todo mundo tocando junto, e aí a gente junta todo esse resultado e publica, né? Para apreciação aí dos nossos seguidores aí das páginas. Maravilha. A irmã comentou a respeito de naipes. Explica um pouquinho melhor, porque talvez tenha algum ouvinte, algum internauta aqui que não conhece muito de música. O que que seria essa questão de naipe? Aí explica um pouquinho pra gente melhor, irmã. Tá bom. Nós temos na orquestra famílias de instrumentos, né? O que são as famílias? São grupos de instrumentos que são parecidos. Então, por exemplo, o violino, o violoncelo, a viola e o contrabaixo são instrumentos de Uhum. cordas, né? Então, eles têm aí um Ok. princípio bem parecido de funcionamento. Então, eles formam a família das cordas. Uhum. Aí, nas madeiras, nós temos aí flauta, oboé, né? Temos fagote, temos clarineta. Elas formam as madeiras. E os metais, trompete, trombone, tuba, trompa, né? Nós temos essa Uhum. família. E temos também a família da percussão. No caso, na nossa orquestra, a percussão
ao invés de instrumentos percussivos, nós usamos a percussão sampleada, que é aquela percussão feita ao piano. Né? Então, o piano é Sim. programado e a gente usa esses recursos sonoros. Uhum. Dentro dessas famílias, nós temos esses grupos de instrumentos, então, dos violinos, né, dos cellos. Então, nós podemos chamar isso de naipes, né? Ah, Esses ok. instrumentos que fazem parte do mesmo grupo. Então, nós temos aí representantes, temos músicos que cuidam de cada um desses grupos de instrumentos. Uhum. Então, esses seriam os naipes. Entendi. Então, dentro dessa divisão, você determina um líder que ele vai dar as coordenadas, ele vai dar as orientações, vai acompanhar o desenvolvimento, vai dar algumas dicas de ajuste, e aí depois eles ensaiam dentro desse contexto, dentro de cada grupo, é isso? Isso mesmo. Na verdade, assim, é todo um trabalho conjunto, né? Eu Uhum. decido muita coisa, mas está sempre lá com a diretoria junto, a gente sempre conversa bastante, né? Troca ideia e decide isso daí. Então, essas pessoas já estão determinadas para cuidar sempre, né, da orquestra, esses chefes. Então, a gente está sempre se reunindo com eles, os chefes de naipe, passando as instruções para eles, e aí eles vão traduzindo isso em técnica instrumental para os músicos. Interessante o que a irmã comentou, porque assim, para funcionar, seja qualquer empresa, qualquer atividade, qualquer ramo, todo líder, ele precisa ter muita sabedoria e muito tato. E nós estamos compartilhando um pouquinho a história da irmã Yasmin, e nós vemos que ela é uma maestrina, uma regente, ela é líder de uma orquestra. Mas por outro lado, a irmã não trabalha sozinha, não depende só dela. Ela pode ter o maior conhecimento que ela tiver, mas se ela não tiver uma boa liderança, se ela não tiver uma equipe, se ela não tiver pessoas enganjadas, o resultado pode não ser o melhor, concorda, irmã? Com certeza. Sem equipe a gente não trabalha, né? Porque muitas vezes a gente fala, ah, não, eu não vou delegar as tarefas, porque se eu fizer tudo, vai tudo mais rápido, né? Então eu só dependo de mim, tá tudo certo. Só que aí se a gente compara o resultado, se a pessoa trabalha sozinha, a pessoa trabalha com uma equipe, nossa, é muito diferente, né? Porque várias cabeças pensando junto, várias pessoas atuando junto, pode até ser que demore um pouco mais, mas o Uhum. resultado com certeza é compensador. E é interessante, né, irmã? Porque assim, a gente distribuindo, o peso para nós é menor, o resultado é mais efetivo e nós conseguimos seguir o caminho de Cristo, né? Nem Cristo, que era Cristo, que ele, como Deus, desceu como homem, e nem ele trabalhou sozinho. Ele delegou discípulos, ele fez, distribuiu as atividades para que o sucesso da obra e a salvação pudesse ter uma abrangência maior. Então, acho que o maior exemplo que nós temos em tudo na vida é Jesus Cristo. E nós vemos que essa liderança é o que faz diferença na nossa vida, concorda, irmã? Com certeza, com certeza. O exemplo de Cristo é tudo, né? Ele já mostrou o caminho correto. E não é à toa também que ele instituiu, né? A igreja, por exemplo, uma igreja. Se uma pessoa só faz tudo sozinha, não dá certo. Então, nós temos aí os departamentos, né? Nós temos as pessoas que cuidam de cada área. Na família, a mesma coisa. O pai tem sua responsabilidade, a mãe tem sua responsabilidade, os filhos, a sua. Então, a vida é feita disso, né? São as responsabilidades e a união entre as pessoas que dão sucesso para cada atividade. Legal. E mãe Yasmin, agora vamos abranger um pouquinho mais dentro da sua história, porque a sua experiência pode ajudar muito os nossos internatos, os nossos ouvintes. Você comentou que você é esposa de missionário. E nós sabemos que essa atividade do esposo como missionário requer também a ajuda da esposa. Como que a irmã consegue conciliar essa ajuda ao esposo na sua obra de salvação? Porque o missionário dentro da igreja, ele é focado 100% na obra do Senhor, ou seja, ele não tem trabalho secular, mas ele se dedica 100% ao atendimento das almas, a estudo bíblico, a orientação familiar, a de repente auxiliar uma pessoa para levar para um hospital, enfim. Ele coloca toda a sua vida a dispor do próximo e da obra de salvação. Como que fica a questão da irmã, o papel da irmã dentro disso? Desenvolvendo a parte da música, que é uma coisa que a irmã gosta, que é um desejo que a irmã tem, e junto com o trabalho do esposo. Como que você concilia isso? Então, na verdade, assim, Deus é muito
muito bom, né? Ele sempre provê uma forma de a gente conseguir conciliar tudo. Então, a gente trabalha muito, muito junto, né? Assim, o Felipe e eu, a gente faz as visitas, aí chega em casa, arruma tudo junto. Então, assim, ele me ajuda bastante em casa, eu ajudo ele fora. E aí, muitas vezes, quando eu tenho que fazer um trabalho a mais, às vezes, eu estava falando da questão do freelancer, né? Às vezes eu tenho que fazer uma entrega que ficou muito comprida, daí eu falo, não, essa semana vai ser complicado, eu vou tirar para esses trabalhos. Então, o que ele faz? Ele já agenda as visitas que ele não vai precisar de mim, né? Então, às vezes, para aqueles irmãos que já têm uma família e tal. Agora, às vezes, quando tem que visitar senhoras, jovens, que às vezes moram sozinhas, né? Então, aí eu organizo minha agenda, também vou, mas graças a Deus, sempre o trabalho com a música, né? O meu trabalho à parte, ele nunca foi um empecilho, né? A gente sempre conseguiu conciliar. Então, é assim, é tudo uma questão de agenda. A gente senta semana por semana para ver o que vai estar disponível. Ah, não, eu vou estar à tarde. Não, então à tarde está disponível, então a gente vai lá à tarde. Não, é de manhã, não, é à noite. E aí tem que ver com a família também, né? Às vezes a família pode estar horário, não pode estar horário, surge uma emergência, aí eu adio um trabalho, não faço outro, mas graças a Deus sempre deu tempo de concluir todas as atividades, porque eu acredito que como Deus está à frente da obra, né, e a gente dedica a obra, fala, não, Senhor, eu quero fazer, né? Então Deus vai lá e abre as portas para que tudo seja possível. Maravilha. É importante a irmã compartilhar esse detalhe. Nós tivemos aqui também nos programas anteriores, a irmã Raquel Lage, ela também é esposa de missionária, ela também exerce as suas atividades, mas ela também é mãe, no caso, né? E ela tem uma atribuição até maior, mas ela disse, como a irmã Yasmin está dizendo, que tudo que é planejado, tudo que é organizado, inclusive esse programa falando de finanças, o nosso objetivo é exatamente isso, levar para as famílias orientações, mostrar que é possível você ter um bom casamento, você ter uma boa família, você ser um representante de Cristo nessa terra. Agora, o que precisa é essa organização, é esse planejamento, é essa conversa, é esse diálogo. É você manter um bom ambiente dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, para que você consiga alcançar desafios, para que você busque realizar os seus objetivos. E isso é possível, não é, irmã Yasmin? Com certeza. É o que o irmão falou muito bem, né? É a questão do planejamento, a questão da conversa. Se a gente senta e planeja, dá tudo certo, em qualquer área, né? No casamento, nas finanças, nos trabalhos, na agenda, em qualquer área, tem que sentar, planejar, conversar, que dá tudo certo. Irmã, como a irmã tá muito focada e a irmã tem formação para isso, eu quero fazer uma pergunta dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje. Principalmente para a juventude está sendo bombardeada por alguns estilos de música, né? E nós vemos que esses estilos de música, não vamos falar de A, B ou C, nem de cantores, nada, nada, mas nós vamos falar com base na visão cristã. Né? Nós vemos aí influência de ritmo, influência de melodia, e por aí vai. Como que isso, a irmã que tem trabalhado com adolescente, com jovens, como que isso influencia, por exemplo, determinadas músicas, determinadas escolhas, como que isso impacta no dia a dia e na espiritualidade do jovem? Tem alguma influência? Com certeza, né? Tem um texto que é muito forte, né? Que nós vemos nos livros do Espírito de Profecia, mas eu vou citar se as pessoas tiverem curiosidade de ler um pouquinho mais a respeito, Uhum. né? Muita gente já conhece, mas é muito importante aquele livrinho que se chama Música e sua influência na vida do cristão, né? Da Ellen White. Ele é pequenininho, Ok. vai ler rapidinho e é muito bom. E tem um texto lá que diz que há poder na música. Há muito poder na música. E lá ela discorre bastante sobre essa questão da influência que a música tem sobre o cristão, da função que ela tem, né? Às vezes a música pode motivar, às vezes a música pode não motivar, né? Ela pode mexer com a nossa Uhum. espiritualidade. Então, nós temos que ser muito sábios, pedir muita sabedoria a Deus, pesquisar sobre as músicas que realmente agradam ao nosso Deus, aquelas que realmente vão preencher a alma, que vão nos elevar. Né? Então,
fica a dica para as pessoas assim, que têm conhecimento de música, estudar a respeito, estudar sobre o que Deus espera de uma melodia, o que Deus espera de uma harmonia, de um ritmo. E também para as pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de estudar sobre música, procura alguém que estudou, perguntar o que quer dizer isso, né? O que o Uhum. espírito de profecia quer dizer quando ele fala de floreios? Então, procura uma pessoa aí que estudou sobre música, que a pessoa vai saber explicar um pouquinho mais, né? Mas Deus nos deixou meios suficientes, deixou graça suficiente para que nós consigamos discernir quais os gostos que ele tem, os gostos que ele quer que tenha. Mas é muito importante, principalmente o jovem, né? Que o jovem tá com aquela emoção à flor da pele, né? Tá começando a vida, tá com toda a energia. Então ele vai procurar coisas que estimulem. E a música é um estimulante, assim, muito, muito forte. Né? Uhum. Eu costumo aqui comentar, por exemplo, normalmente eu costumo comentar, né? Às vezes uma pessoa está desanimada para fazer uma corrida, um atleta, né? Uhum. Ah, eu tô desanimado, não tô muito fraco. Aí ele vai lá, pega uma música, não vou dizer se ela é própria ou não, certo? Ok, Mas ele coloca ok. no ouvido. E às vezes essa música transforma a pessoa. Ela fala, agora eu ganhei a motivação que eu preciso. E a pessoa vai lá e corre, né? Então, Uhum. a música tem esse poder. Deus deixou a música com esse poder. Mas ele espera que nós usemos para um bom propósito. Então, é muito bom a Uhum. gente ver o que ela desperta em nós. Será que essa música está me dando vontade de fazer coisas boas ou ruins? Será que ela está me elevando a Deus ou está me fazendo desfrutar do que a minha carne deseja? Né? Então, isso é muito importante. É interessante o que a irmã colocou, né? Porque nós vemos aí a questão das drogas, a questão do álcool, né? E outras coisas ilícitas, né? E nós vemos que determinadas festas, determinadas reuniões, principalmente de jovens, nós estamos assim, reforçando um pouco isso, é porque a música é o principal meio ali que une essa juventude, né? E fora disso, como a irmã falou, né? Dependendo do tipo do ritmo, dependendo do tipo da música, isso desperta a carne em nós. Né? Ou seja, você é estimulado a fazer coisas, a fugir de pensamentos, a viajar em ideias, e isso acaba desviando um pouco, até mesmo um cristão. Uma pessoa que é educada pelos pais no caminho do Senhor, uma pessoa que tem uma influência forte de religião, às vezes pode estar dentro de uma igreja, mas se ele vai num ambiente como esse, em que tem uma música que não agrada aos ouvidos ou à vontade de Deus, mas sim desenvolve o desejo da carne, isso pode levar um jovem à ruína e até mesmo à morte, concorda, irmã? Com certeza. E às vezes a gente, como o irmão estava falando da questão das drogas, né, do álcool, às vezes a gente fala, não, não pode e tal, e realmente não pode, né? Isso prejudica o nosso corpo, prejudica a nossa saúde mental, mas muitas vezes a gente não dá importância para a música, né? Então, às vezes a gente não Uhum. tem influência desses meios químicos, tal, desses produtos, mas tem uma música que faz muito mal também. Então tem que tomar cuidado para a gente eliminar tudo que é ruim, né, na vida, inclusive a música. A música é ruim, Interessante. tá? Ok, exatamente. Nós estamos falando disso, né? Da escolha. Deus deixou. Nós temos hoje, né, um caminho a escolher. Existe o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho estreito ou o caminho largo, né? E isso, o estreito nos leva a Cristo. O largo nos leva à perdição e à morte eterna. E nesse aspecto, tudo na vida influencia. Né? Até mesmo a escolha da música. E isso pode nos estar levando para o caminho largo, aquele caminho que satisfaz o desejo da carne, mas espiritualmente eu estou fraco, estou vazio. Né? Depois, eu sempre pensei assim: quando você escuta uma música, depois que termina essa música, você pergunta se aquilo foi bom ou não para você e o que trouxe de crescimento? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a se desenvolver, concorda, irmã Yasmin? Com certeza. Tem inclusive um exercício que, às vezes, nas igrejas que a gente passa, eu costumo fazer com os irmãos da igreja, né? Numa palestra, às vezes, né, falando sobre um Uhum. pouquinho sobre a música, tal, ou sobre a escolha das músicas. Às vezes a gente pega uma música que normalmente os irmãos gostam de escutar, né? Ah, essa música aqui foi gravada por um grupo tal, que é um grupo conceituado, então vamos escutar juntos, né?
e a gente coloca aquela música, escuta, e quando termina a música, muitas vezes, a maioria dos irmãos está ofegante, né? Tá, assim, parece que correu 5 quilômetros, Uhum. está realmente cansado. Então, esse é um efeito danoso, né, desse tipo de Uhum. música. E muitas vezes as pessoas começam a enxergar com outros olhos, falam, é verdade. Se eu tivesse tomado cuidado e prestar atenção em alguns elementos na hora de escolher a música que eu escuto, eu teria ficado em paz, né? Quando a gente termina a música, a gente tem que terminar relaxado, tem que terminar em paz. Porque a música, além de ser um louvor a Deus, ela também tem que ter essa função, né? De Uhum. relaxar a alma, de tranquilizar, né? Ela tem essa função não só artística, né, de mostrar uma coisa bonita, Uhum. bem feita, mas essa questão de trazer paz, de trazer calma também. Não estou falando que a gente só pode escutar músicas, né, super lentas, não, não é isso. Mas são aquelas Uhum. músicas que vão trazer alguma coisa de positivo. Que edifica, né, Mas se irmã? você escuta uma música, exatamente, que edifica. Isso até na música instrumental, né? Porque muitas vezes, por Uhum. não ter letra, as pessoas falam, se não tem letra, então tanto faz, porque não vai estar louvando a Deus ou não. Mas espera, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então tudo que eu fizer com ele, que transforme ele numa coisa melhor, então eu estou louvando a Deus. Né? Então, muitas vezes eu vou Sim. escutar uma música instrumental, e essa música vai fazer bem, vai me tranquilizar. Eu vou ficar em paz, vou ter a minha mente limpa, né, renovada para as coisas. Então, eu estou louvando a Deus, porque eu estou cuidando do meu corpo. Então, isso que é importante, ver como você está depois da música. Muitas vezes a gente fica Uhum. ofegante, fica muito agitado, parece que libera muito estresse no corpo, isso não é uma coisa positiva, né? Nós temos que ser acalmados. Irmã, eu tiro uma dúvida. Eu tenho um pensamento aqui, talvez eu possa estar errado. Para mim, cantor é diferente de adorador. O cantor, ele está preocupado em criar música, em atender público, a fazer fãs e por aí vai. Mas o adorador, ele coloca em primeiro lugar o louvor a Deus, o agrado a Deus, e aí depois realmente alcançar o propósito de salvação. Tá certo esse pensamento? Com certeza, com certeza. A questão do canto, a gente procurar uma técnica melhor, procurar ter uma Uhum. voz melhor, uma projeção, respiração, isso é maravilhoso, né? Porque além de a gente estar apresentando um louvor mais bem feito, mais bonito para Deus, nós estaremos também cuidando da nossa saúde vocal para ter voz por mais tempo, né? Sim. Mas o foco não é o canto, né? A beleza do canto. De um adorador não é esse o foco. O foco é garantir que o meu louvor chegou a Deus, que Deus aceitou a minha adoração, Deus aceitou o meu louvor. Né? E a gente tem que procurar isso. Às vezes eu não tenho a melhor técnica, né? Às vezes eu não tenho a melhor voz, mas eu vou estudar, eu vou aperfeiçoar, eu vou ensaiar e eu vou apresentar a Deus um louvor aceitável. Então, isso é muito importante. Tem uma incoerência muito grande, né, que acontece, e acho que a irmã tem muito mais know-how aí para falar. É assim, né, a pessoa às vezes ela não se prepara, ela não ensaia, e aí às vezes até dentro de igreja, né, ela chega e fala assim, olha, eu não ensaiei, mas é para Deus e Deus aceita. Tá certo isso, irmã? Então, é exatamente nesse ponto que é interessante pegar, né? Não, porque se a gente fosse para o mundo, a gente vai lá e se prepara. Não, eu vou fazer o melhor, né? Eu estou lá no Uhum. meu trabalho, eu tenho que apresentar um projeto. O que eu faço? Eu capricho, né? Eu Uhum. coloco slides, eu faço uma coisa linda. Mas quando é para Deus, não bateu no meu coração à vontade? Não. Não, eu não estou falando que não pode, tá? Mas Sim, assim, bateu sim. no seu coração à vontade. Mas você nunca ensaiou a música, você não se preparou. Aí você vai, vamos supor, fazer um solo, né, na igreja. Você vai Uhum. lá cantar sozinho na frente da igreja. Aí você não ensaiou, né, nem com o pianista da igreja, nem com o playback. Você vai, às vezes, cantar tudo errado, não lembra direito da música, não lembra de nada. Ah, não, mas é para Deus. Não, justamente por ser para Deus, é o dono do universo, foi quem te criou, era para ser o melhor. Então, às Sim. vezes, compensa você adiar uma semana. Não, eu vou me preparar para a semana que vem, né? E aí, Uhum. todo dia você canta, você louva, você faz todos os preparativos para na outra semana estar melhor.
Maravilha. Irmã, estou muito feliz em poder ter a irmã aqui participando com a gente do programa Falando de Finanças. Eu creio que a experiência da irmã, todos os ensinamentos, todos os conselhos, as orientações, eu creio que os nossos ouvintes, os nossos internautas devem estar bem felizes, aí, principalmente aqueles que estão pensando em ingressar na música ou que já estão na música. E para a gente finalizar, irmã, essa história de sucesso, o que é Jesus para Yasmin? Jesus é tudo, tudo. Na Bíblia mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E são as coisas mais importantes que nós temos, né? Caminho, como é que a gente vai saber para onde ir se não tiver o caminho, né? A verdade, o que é a coisa mais importante para o ser humano? Saber de onde vem, saber para onde vai, saber o que fazer. Então, a verdade é tudo. E a vida. A vida, sem a vida, nós não seríamos nada. Então, Cristo, para mim, é tudo. Maravilha. E como que os nossos internautas, os nossos ouvintes conseguem ouvir as músicas que edificam? A irmã tem algum canal, tem algum endereço, tem alguma dica para deixar para a gente aqui? Como que a gente acessa o louvor que foi gravado aí pela Orquestra Filarmônica Reformista? Certo. Eu vou deixar aqui como referência o trabalho da orquestra mesmo. Então, quem quiser acompanhar, nós estamos no Instagram, no Facebook, sempre lá tem alguma novidade, né? Alguma postagem nova, já podem ver as antigas também. Então, é só procurar por Orquestra Filarmônica Reformista, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook. E no YouTube nós temos o canal da orquestra também, Orquestra Filarmônica Reformista, que foi onde foi publicado o nosso primeiro vídeo, né? Que saiu agora nesse mês. Então, podem seguir. Por sinal, lá sempre vai ter boa sensacional. Música. Muito bom, né? Então, foi um trabalho assim em conjunto. Nossa, o pessoal se dedicou bastante mesmo. Só de falar já me arrepia aqui, irmã. Que bom, Deus seja louvado. E lá sempre vai ter, né? Música de qualidade. E nós pretendemos aí começar projetos novos também, né? Talvez aí dando alguma dica, mostrando um pouco mais de música. Então, vão acompanhando que vai ter muita novidade por lá. Maravilha. Seus agradecimentos finais, irmã Yasmin. Bom, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Quero agradecer a Deus aí por ter me dado vida, saúde, disposição, né? Para estar aí enfrentando esses desafios do dia a dia. Quero agradecer também aos meus pais, né? Por toda a instrução. Ao meu irmãozinho aí que sempre me acompanhou também na trajetória. Ao meu esposo também, né? Que está aí compartilhando comigo a vida. Ao pessoal da orquestra, né? O pessoal da diretoria, o pessoal os músicos, os chefes de naipe, meu agradecimento vai para todo mundo que está apoiando, né, os trabalhos também, e todo mundo aqui que está também assistindo esse programa. Maravilha, nós agradecemos, irmã Yasmin, em nome do programa Falando de Finanças, pela compartilhar a sua história de sucesso, que Deus abençoe o seu ministério, que abençoe os seus desafios, que você consiga aí desenvolver esse trabalho maravilhoso à frente da orquestra, junto também com seu esposo, alcançando almas para Jesus. Que Deus abençoe, irmã. Amém, irmão. Muito obrigada. Deus te abençoe também. Amém, obrigado. Está aí, queridos ouvintes, queridos internautas, nós compartilhamos a história da irmã Yasmin Almeida, uma maestrina que aceitou o desafio de mudar aquilo que era normal na área da música e agora está desenvolvendo uma orquestra online. Que Deus abençoe. Vamos ouvir um louvor e já nós voltamos para a dica financeira de hoje. Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar. 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 Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar.
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças. Depois de uma história maravilhosa dessa de sucesso, ouvimos um louvor em tuas mãos, que você possa estar realmente nas mãos do Senhor. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos trazer aqui uma reflexão, tá? Excesso não é expressão de amor. No verso que nós lemos, Provérbios 27, verso 1, diz assim: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Os pais devem aprender a gastar dentro do que podem. Devem cultivar nos filhos o altruísmo, ensinando-os por teoria ou exemplo. Devem diminuir e simplificar as necessidades, a fim de que haja tempo para progresso mental e cultura espiritual. Não ensinem os filhos a pensarem que seu amor por eles deva se manifestar pela satisfação do orgulho, prodigalidade e amor à exibição. Não há tempo agora para planejar formas de gastar o dinheiro. Empreguem as faculdades inventivas para tratar de economizá-los. A tendência natural da juventude de hoje é negligenciar e desprezar a economia e confundi-la com a mesquinhez e aperto. Mas a economia está de acordo com os mais amplos e liberais pontos de vista e sentimentos. Não pode haver verdadeira generosidade onde a economia não é praticada. Ninguém deve pensar ser coisa indigna estudar a economia e a melhor forma de cuidar dos fragmentos. Queridos, essa mensagem é muito importante. O verso ele fala assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você esperava a pandemia? Você esperava passar por esse momento difícil que nós estamos vivendo, que o mundo está presenciando? Não esperávamos. E sabe o que está acontecendo? Muitas vezes nós, pais, não ensinamos os nossos filhos a ter economia, a ensinar a parte financeira. Provérbios 22, verso 6 diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar. Quando envelhecer, jamais se desverá dele. Às vezes nós ensinamos orar o Pai Nosso, ensinamos os Salmos 23, ensinamos histórias bíblicas e por aí vai. Mas a pergunta é: estamos ensinando os nossos filhos a parte da economia? Estamos ensinando a eles serem fiéis a Deus, por exemplo, nos seus dízimos, nas suas primícias, uma prova de obediência a Deus? Queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos de pequeno. Talvez estou falando com alguém que já tem um filho adolescente ou o filho já está jovem. Enfim, não tem idade. Filho é filho por toda a vida, enquanto nós estivermos vivos. E essa reflexão, ela vem trazendo algo importante para nós. Os pais devem aprender a gastar dentro do que podem. Hoje, nós vemos aí uma geração que vem crescendo dentro de um bombardeio da mídia, em que gastar é o melhor negócio, em que, para você ser feliz, você precisa consumir alguma coisa. E isso está errado. O segredo da felicidade não está nos bens deste mundo, está nos bens eternos. O nosso pensamento tem que estar no céu. Não significa que você tem que deixar de viver, não. Mas a prioridade é buscar o reino celeste. E nós, como pais, temos a incumbência de ensinar os nossos filhos isso. A ostentação, muitas vezes nós vemos aí marcas, influência de status dentro dos nossos jovens. Esse aparelho, o celular, queridos, esse aparelho foi desenvolvido até então para você acionar alguém no momento de emergência, mas hoje ele é um objeto de status, tá certo? Ele é um objeto assim, porque olha, hoje eu tenho uma marca X, uma marca top, e dentro de jovens que às vezes nem trabalham, adolescentes, crianças, eles estão às vezes empoderados, tá? Empoderado de um aparelho altíssimo valor e que nem eles mesmos têm noção disso, tá? Mas, o pai precisa, porque o filho chora, porque senão eu fico preocupado que ele vai fazer alguma coisa errada. Queridos, para com isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter caráter, a ter responsabilidade, a ter conhecimento na parte de finanças, a saber que você recebe ou você compra as coisas com suor, com luta.
Eles precisam aprender a essa realidade, não viver um mundo de fantasias como a TV coloca, como os filmes colocam, como as séries colocam. Isso não é um papel de cristão. Nós precisamos viver a realidade, mostrar para os nossos filhos o que é realmente a forma de adquirir as coisas, que é batalhando, é suando, não é fácil, tá certo? Nós vemos aqui, não ensine os filhos a pensarem que seu amor por eles deva se manifestar pela satisfação do orgulho, prodigalidade e amor à exibição. Não há tempo agora para planejar formas de gastar, mas de economizar. Queridos, hoje o apelo para todas as famílias é: você tem um fundo de reserva? Você, dentro do teu orçamento, você está guardando, você está provisionando algo que numa emergência você possa ali buscar ele? Isso é importante, é isso que está atrapalhando a nossa vida. Muitas vezes eu, como pai, estou trabalhando fora, a mãe também vai trabalhar fora para ostentar ou talvez para aumentar um pouco as suas posses, para ter dinheiro para satisfazer os seus desejos. Não estamos criticando a pessoa que trabalha fora, não. Mas o que nós queremos aplicar aqui é que às vezes nós compramos os nossos filhos. É verdade. Nós não damos o amor que ele merece, e aí tudo que ele nos pede para suprir a minha ausência, aí eu vou lá e acho que alguns objetos, alguns presentes, eu consigo tapear, mas não. Nós estamos criando filhos totalmente dependentes, totalmente esperando troca por troco, tá certo? Se ela não me dá atenção, ela vai suprir isso. Mãe, mas você nunca sai com a gente. Você nunca está presente. Você nunca foi numa reunião da escola. Você nunca participou comigo de uma atividade. Agora eu quero isso. Agora eu quero aquilo. Se você não me der, eu também não vou fazer mais nada. Queridos, isso está errado. Nós estamos criando jovens que lá na frente, breve, terão grandes dificuldades de se relacionar, dificuldades de constituir família, dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Então, a palavra de Deus, ela vem trazendo isso, tá? A tendência natural da juventude de hoje é negligenciar e desprezar a economia e confundi-la com mesquinhez e aperto. Olha, você precisa mostrar para o teu filho a realidade. Olha, hoje não tem como comprar isso. Eu não tenho condições de te dar isso, porque eu ganho X. Mostra para ele quanto que você ganha. Mostra para ele tanto de conta que você tem. Mostra para ele quanto que você paga de escola, quanto que é a manutenção dele dentro de casa, a internet que você coloca para ele poder estudar nesse período de pandemia. Abra isso para ele, para que ele possa ter entendimento, para que ele possa entender. Outro detalhe, dê para ele uma mesada, um valor, mesmo que seja pequeno, nos momentos que ele querer o desejo dele. Por exemplo, eu quero um tênis X. Tá bom, você olha lá dentro do guarda-roupa, dentro da sapateira. Ele tem? Tá rasgado o seu? Não. Então, você quer algo a mais, um desejo seu? Sim, eu já te dei o que você precisa. Então, pega daquilo que eu te dou, daquilo que todo mês você recebe e vai lá e compra. Aprenda, tá certo? Isso nós vamos ensinar os nossos filhos a terem responsabilidade, a pensar que amanhã, como que eles vão viver dependendo totalmente dos pais. E hoje nós temos filhos de 30, 40, 50 anos morando dentro de casa com os pais e não ajudam em R$1. Tá errado. Isso não pode, isso não tem cabimento. Tá certo? Se o seu filho não quer ter uma família, mas ele precisa ter responsabilidade dentro de casa, ajudar você a pagar uma água, pagar uma luz, ajudar a pagar a internet, entendeu? A fazer a compra do mês, dá responsabilidade para ele. Tá certo? Nós precisamos ensinar os filhos a serem cristãos, a filhos que tenham caráter, a filhos que saibam representar a luz divina nessa terra. E isso é através desse papel, tá certo? Ensina os filhos a serem econômicos, a saber aplicar os recursos que Deus está nos oferecendo nas coisas que edificam,
naquilo que há crescimento e não nessas coisas que são deste mundo, são passageiras, simplesmente por questão de status, de ostentação. Queridos, a mensagem que nós temos é isso. Quando você dizer um não com amor, explicando, ensinando, você pode ter certeza que o efeito no teu filho vai ser muito melhor do que você ficar dando tudo que ele quer sem mostrar o que é responsabilidade e sem ter noção de economia. O meu desejo para mim e para você é que nós, como pais, possamos ter essa sabedoria e ter essa coragem e esse discernimento de poder hoje ensinar para os nossos filhos a lição da economia. Que Deus abençoe a sua família e abençoe o seu lar em nome de Jesus. Amém? Neste momento eu quero convidar você, onde você estiver, para curvar os vossos joelhos, se for possível, ou que você feche os seus olhos e nós vamos dirigir a Deus uma oração. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um programa realizado. Muito obrigado pela história de sucesso da irmã Yasmin. Abençoe o seu ministério, as suas atividades, os seus propósitos, os seus desafios. Seja com essa orquestra criada, que possa ser uma bênção, que a música que adora a Deus possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Abençoe também os pais que aqui estão assistindo, a família, os jovens, para que possam aprender essa lição de economia, que possam saber criar responsabilidades, que possamos ter pessoas jovens segundo o coração de Deus, com caráter e sendo luz neste mundo de trevas. Dai-nos a tua paz, abençoe cada internauta e cada ouvinte que assistirá ou ouvirá este programa. Abençoe também a nossa produção, em nome de Jesus. Amém. Está aí mais um programa falando de finanças. Agradecemos a sua audiência e esperamos você já no próximo. Que Deus te abençoe e até lá. Existe tanta gente sofrendo sem amor, passando muito tempo cultivando rancor. Se seguirmos o exemplo que Jesus nos deixou, será fácil receber a paz, esquecendo toda a dor. Quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Quando compreendemos que em Cristo há poder, novas criaturas poderemos todos ser. Confiando em sua graça e vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer.